Você já deve ter visto filmes e séries com cenas relacionadas a cartéis de drogas no México. E existem até personagens ficcionais que foram inspirados em donos de cartéis da vida real. Quer saber como um traficante foi parar na lista da Forbes? Fica até o final do vídeo, que eu vou te contar tudo. Hoje, vamos falar de um dos mais famosos e mais ricos traficantes do mundo, o El Chapo. O que são os cartéis? Antes de falar da curiosa trajetória de El Chapo no crime, vamos abordar o que são os cartéis e como eles funcionam no México. Os cartéis do México são organizados de forma extremamente metodológica, com funções e cargos para cada membro. Além disso, são também violentos e as principais responsáveis pela maior porcentagem de morte e desaparecimento de tudo que acontece no México. Esses cartéis são poderosos e contam com armamentos pesados e com pessoas importantes infiltradas em membros do governo, militares e policiais. O cartel de Sinaloa é um dos maiores e mais poderosos que existe atualmente, não só no México, como no mundo inteiro, faturando mais de 3 bilhões de dólares ao ano e deixando muita morte no caminho. Vamos falar um pouco sobre o passado de El Chapo. Joaquín Arquivaldo Guzmán Loera, apelidado e popularmente conhecido como El Chapo, nasceu em 1957 na cidade de Sinaloa, México. El Chapo teve uma infância precária. A cidade que viveu sua infância tem na agricultura sua principal fonte de economia, e era disso que seu pai tirava a renda da família, mas não era o suficiente, e a partir disso, Guzmán tomou a maior decisão da sua vida, fazer o que fosse necessário para que não vivesse mais na pobreza. Além disso, sua relação com sua família era muito complicada. Ele sofreu agressões físicas durante anos por parte de seu pai, que gastava o pouco que tinha com jogos e prostitutas, deixando a ele e sua mãe com fome. Devido a essa vida incerta, El Chapo começa a vender drogas com seus primos, junto a eles e ao seu tio. Ele encontrou o apoio emocional que não tinha com seu pai. Ele se criou no crime, e em meio às drogas desde criança. Na adolescência foi expulso de casa, sendo acolhido na casa de um avô, onde viveu até a maioridade. Veio do avô o famoso apelido El Chapo, sendo essa uma gíria local para quem era baixinho, e Joaquim tinha apenas 1,68. Ao chegar na idade adulta, El Chapo decide mudar de cidade, em busca de novos cartéis que pagassem melhor, e que ele pudesse subir de cargo dentro do crime. El Chapo estava iniciando assim sua carreira no tráfico de drogas. Durante a década de 70 e início da década de 80, ele trabalhou num dos cartéis mais conhecidos do México, virando parceiro dos grandes traficantes e chefes desses cartéis, como Héctor Luis Palma, que futuramente viraria seu parceiro no cartel de Sinaloa. Para Héctor, El Chapo trabalhou mapeando rotas de transporte de drogas. Antes de fundar o seu próprio cartel, ele também trabalhou com Miguel Ángel Félix, o El Padrino, o primeiro barão do tráfico de drogas no México. Os dois, e Padrino, foi responsável pela logística do negócio. Mas após um tempo trabalhando para ele, El Chapo decidiu sair da organização. Os conflitos internos e problemas externos foram a maior motivação para essa decisão. Ele já não aguentava mais a irresponsabilidade dos líderes. Então, em 1978, El Chapo funda o seu próprio cartel de tráfico. Desde o início, o cartel de Sinaloa foi bem sucedido, muito bem organizado. El Chapo já tinha uma vasta experiência no tráfico organizado e era, além de tudo, inteligente. Com bons contatos, o Sinaloa conseguiu lucrar milhões, de maneira inacreditável, graças a manobras elaboradas e usadas por El Chapo. O tráfico para os Estados Unidos era feito com o uso de células de distribuição e com túneis extensos próximos à fronteira dos Estados Unidos. A Europa também era abastecida pela remessa de droga fornecida pelo cartel de Chapo. As principais drogas fornecidas eram maconha, cocaína, heroína e metanfetamina. Por outro lado, o sucesso do cartel de Sinaloa significava o fracasso dos outros cartéis. E na década de 90, começou uma guerra entre os militares e os cartéis, mas principalmente uma luta sangrenta entre os cartéis. Em 1989, El Chapo entrou em uma disputa por território para rotas e locais de produção. Dessa vez, o confronto foi tão absurdamente violento que várias pessoas morreram, pessoas que não tinham nada a ver com o tráfico. A partir desse momento, a população mexicana da cidade de Sinaloa se revoltou com o descaso do governo e pressionou as autoridades para que tomassem uma atitude, e o governo iniciou uma verdadeira caçada atrás de El Chapo, que se tornou o fugitivo mais procurado do México, com recompensas altas para quem o denunciasse no México e até nos Estados Unidos. Antes de continuarmos com esse vídeo, eu quero dar uma dica para vocês. Quem quer receber uma renda extra usando apenas o celular ou computador, para que isso seja possível, eu preciso lhe apresentar a Binom, uma plataforma que permite negociações online, apenas para maiores de 18 anos, onde você pode negociar ações de empresas como Google, Amazon e entre outras gigantes. E para ganhar dinheiro com elas, você precisa apenas acertar se vai descer ou subir. Lembrando que há riscos. Eu irei te mostrar como funciona de verdade. Irei usar a minha conta real. Vou investir R$100 na baixa desse gráfico. E olha só, lucrei praticamente o dobro. E muita gente tem receio de começar a operar. É por isso que com o nosso link na descrição, se você clicar, irá ganhar R$4.000 na conta demo da Binom para você aprender e treinar. Se sentindo seguro, estará na hora de depositar na sua própria conta. Há depósitos até por Pix. E usando esse cupom que está na tela, você irá ganhar o dobro que depositar. Ou seja, depositou 100, ganha mais 100, ficando com 200. E assim sucessivamente. Se fizer a previsão certa e ganhar, você irá sacar em menos de 24 horas, da forma mais segura existente, na sua conta bancária ou no PayPal. Não perca tempo e crie sua conta.
agora mesmo. Surpreendendo muita gente, se não todo mundo, em 2013, El Chapo entrou para Forbes como um dos homens mais ricos do mundo. Na época, El Chapo tinha 54 anos e apareceu na famosa revista de negócios e economia na posição 701, com uma fortuna estimada em $1 bilhão. Atualmente, a Forbes estima que sua fortuna já chegou na bagatela de 3,7 bilhões. El Chapo construiu um verdadeiro império, sendo inclusive afirmado pelo governo e pela polícia que o dinheiro dele está muito bem escondido. Sendo assim, é extremamente difícil de apreender. Em 1993, El Chapo foi preso pela primeira vez, na cidade de Guatemala, próximo às fronteiras do México. Na ocasião, El Chapo foi extraditado para seu país e foi condenado a 20 anos de prisão, sob as condenações de tráfico de drogas e assassinato. Ele ficaria preso até 2001, quando subornou guardas da Prisão Federal de Segurança e o suborno deu certo. Naquele ano, El Chapo fugiria da prisão. As autoridades do México e dos Estados Unidos ofereceriam mais de $8 milhões para qualquer um que tivesse informações seguras de onde ele poderia estar. Já em 2014, ele voltou a ser capturado, e dessa vez, sua fuga foi ainda mais surreal, sendo comparada até às fugas de prisões feitas apenas em filmes. Em 2015, ele estava em uma prisão de segurança máxima no México. As autoridades do governo e também da prisão afirmavam ser impossível fazer qualquer tentativa de fuga daquele lugar. Porém, El Chapo não só tentou, como conseguiu escapar por um túnel subterrâneo que possuía 1,5 km de extensão. É claro que essa fuga se tornou imediatamente comentada nos maiores jornais do mundo, e ninguém conseguia acreditar que um dos maiores traficantes do mundo estaria livre de novo e que tinha realizado uma fuga tão grandiosa bem debaixo dos olhos do governo e do então melhor órgão presidiário do México. Outro ponto que chamou a atenção foi como o túnel cavado era sofisticado, contava com um sistema de iluminação e um de ventilação. O final do túnel dava para uma casa, onde El Chapo ficou, até seu avião chegar e o levar para outro esconderijo. Meses depois, foi confirmada a participação de funcionários da prisão na fuga, e 34 pessoas acabaram presas. Ainda em dezembro daquele ano, os militares se mobilizaram para encontrar El Chapo, onde quer que ele estivesse. Seguindo pistas, eles o encontraram em uma casa em Las Palmas. A casa começou a ser vigiada o tempo todo, mas só em janeiro de 2016, eles chegaram à conclusão de que o maior procurado do mundo realmente estava ali. Assim, a polícia e os fuzileiros navais invadiram a casa, mas foram recebidos com muitos disparos. Os parceiros de El Chapo, que estavam ali para protegê-lo, estavam extremamente armados, com lança-mísseis, granadas e fuzis, enquanto seus parceiros entravam na linha de frente. El Chapo e um segurança tentavam escapar, de forma parecida com o que ele havia feito na prisão, só que dessa vez, ele tentou usar o esgoto. De qualquer forma, o plano não deu certo, e El Chapo foi finalmente capturado. Desde então, ele continuou preso, e em 2019, foi julgado e considerado culpado pelas 10 acusações de qual foi acusado. Sua sentença foi de prisão perpétua e mais 30 anos de detenção nos Estados Unidos. Seu julgamento foi considerado o maior julgamento por narcotráfico da história. A vida de El Chapo foi regada a muito dinheiro, mulheres, drogas e mortes. Algumas pessoas repudiam suas atitudes, mas outras o idolatram, principalmente as pessoas de sua cidade natal. Para eles, El Chapo é um herói e fez mais por eles do que qualquer um do governo. Deixe aqui nos comentários o que você achou da história do famoso traficante El Chapo, se você está no grupo daqueles que admira ou daqueles que repudia. Não esquece de deixar o like para ajudar a gente e ativar o sininho se realmente gostou dos vídeos. Tem muito mais para vocês, pessoal. Até a próxima e fui!